Olá, eu sou a Gabriela Carleto, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso videocast. Hoje eu estou aqui na companhia da Andressa e da Serafim, e nós temos um assunto extremamente atual e importante para conversar. Eu vou me autodescrever para as pessoas que não estão me enxergando. Eu sou uma mulher de meia idade, tenho cabelos longos, meio grisalhos já, tenho olhos castanhos, estou usando um óculos redondo, preto, estou de batom na cor da boca, um colarzinho de prata com um pingente branco e uma camiseta preta. E atrás de mim tem uma estante branca com vários livros coloridos. Eu vou passar agora a palavra para a Andressa. Oi, pessoal. Então, eu sou a Andressa Stout. Eu posso me descrever como uma mulher de cabelo curtinho, estou utilizando óculos, fone de ouvido, um casaquinho preto e também estou bem feliz de poder apresentar a nossa convidada para falar hoje sobre autismo e não binaridade. Então, vou fazer uma breve apresentação da Serafim e depois passo a palavra para ela, tá? Então, Serafim é uma psicóloga trans não binária, pessoa com deficiência, autista, ativista, pesquisador no campo de gênero e sexualidade, mestrando no programa de pós-graduação em psicologia na UFPR e muito mais. Então, vou passar para o Serafim se apresentar no que ela achar importante. Bem-vindo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esses assuntos que são tão importantes e é tão legal poder compartilhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente experiencia sobre esses assuntos. Então, eu sou o Serafim, eu sou uma pessoa trans não binária, eu estou usando maquiagem e tenho cabelos escuros com um leve tom rosáceo. Estou usando uma camisa social branca com um cordão de girassol e quebra-cabeça e por cima um blazer preto. O meu fundo é claro e meus traços são asiático-amarelos, com bastante traço também do que seria considerado feminino, que também é algo que a gente vai conversar aqui hoje. Uso qualquer pronome e é isso aí. Muito bom. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, né? Você conseguiria trazer para a gente, né? O que que é a não binaridade, qual que é para você que você vê a importância, né, dessa relação com o autismo. Estamos bem animados para essa conversa. Eu estou bem animada para conversar sobre isso. Eu tenho bastante interesses especiais e hiperfocos ligados à temática de gênero e sexualidade. Então, para mim é sempre divertido e construtivo conversar sobre a temática de gênero e sexualidade, especialmente para se tratar de pessoas autistas e a visão que as pessoas podem ter sobre essas temáticas. Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, faço parte da comunidade, faço parte do grupo Dignidade daqui de Curitiba, que trabalha com questões de gênero e sexualidade. Eu atuo principalmente na área clínica e educacional de gênero e sexualidade, pesquisando gênero e sexualidade, atendendo pessoas que trabalham com essas questões também. E para mim acaba sendo bastante sobre o quanto precisa ser mais discutido sobre isso. A gente tem muita desinformação sobre isso, muito tabu sobre isso também, e muitas coisas que saber sobre elas acaba deixando as nossas atuações como pessoas e como profissionais melhor. E também sobre nosso próprio autoconhecimento enquanto pessoas, seja pessoas LGBTQIA+, ou não, autistas ou não, mas principalmente pessoal que é autista e faz parte da comunidade LGBT. Então, para dar um pequeno explicação até sobre o que seriam esses termos que a gente está loçando aqui, o que é ser trans, o que é ser não binário, então, a transgeneridade, atualmente, a definição que a gente mais usa, que está sendo mais aceita atualmente nos estudos de gênero, seria daquela pessoa que não se identifica com a identidade de gênero que lhe foi atribuída ou designado ou até imposto no momento de seu nascimento. Então, geralmente vai ser esse rótulo de sexo feminino, sexo masculino, estou fazendo aspas no ar agora, que acaba sendo muito mais complexo do que esses termos, e a pessoa acaba sendo designada ou imposto esse rótulo de não, você é mulher, não, você é homem,
e acaba negando essa pessoa que assuma sua identidade verdadeira e espontânea e fiel àquilo que a pessoa realmente se identifica. E aquela pessoa que não se identifica com aquilo que lhe foi designado, não é uma mulher e foi designada como mulher, ou não é um homem e foi designado como homem, é uma pessoa trans. Então não está relacionado necessariamente a usar hormônio, a fazer cirurgia, a usar roupa diferente, a usar pronome diferente. Muitas pessoas trans vão optar por fazer cirurgia, muitas pessoas trans vão optar por fazer hormonização, terapias hormonais, mas não é obrigatório ou necessário para todas as pessoas trans. O que definiria a pessoa trans seria a identidade dela não condizir com aquela que foi imposto por ela pela equipe médica, geralmente pela equipe médica. Então vai ser geralmente esse rótulo carregado de vários simbolismos e várias imposições e várias regras e normas sociais que vão falar para a pessoa como ela deve agir, como ela deve ser, que regras ela deve seguir. E principalmente para a pessoa autista, o que aparece muitas vezes é que não faz sentido seguir essas várias normas e regras sociais. E daqui eu não vou colocar não só para pessoas autistas que são trans, mas também para pessoas autistas que são cis no geral, ou que não usam nem o rótulo cis nem trans, porque não preferem não se adentrar nessa discussão, mas que por algum motivo, alguma regra social ligada a gênero não vai fazer sentido para elas. Então, usar maquiagem ou não usar maquiagem, ter cabelo comprido ou ter cabelo curto, ou usar esse tipo de roupa ou não usar esse tipo de roupa, ou comportamento que, você tem que ser sensível, você tem que querer ter filhos ou querer ser mãe, ou você não pode ser sensível, não pode chorar, enfim, vários outros códigos e regras de conduta social que para muitas pessoas autistas não vai fazer nenhum tipo de sentido lógico, até porque faz parte do existir autista até questionar muitas regras sociais que não lhe fazem muito sentido, principalmente regras que são limitantes e que vão novamente cercear essa liberdade de ser dessa pessoa, liberdade de existir de uma forma fiel a como a pessoa quer ser. E que muitas vezes eh, essa imposição de gênero, de como essa pessoa pode agir ou não, deve agir ou não, vai ocasionar também muito sofrimento psicológico. Então, vai estar ligado também a muito alta recriminação de, por que que todos os menininhos, todos os homens da cidade querem fazer isso, são assim, todas as meninas estão querendo fazer isso e eu não. E vai acabar bastante em muito questionamento e muito sofrimento psicológico, e muito bullying também, e muita recriminação externa, muita recriminação, dos próprios pais, mães, cuidadores, responsáveis dessa pessoa, independente de gênero. Aí no caso da pessoa trans, autista, que não vai se identificar de forma alguma com esse rótulo de feminino, masculino que lhe foi imposto, esse sofrimento vai ser ainda mais exacerbado e vai ser ainda mais algo que vai cercear a liberdade dela de existir, a liberdade dela de ser, e é algo que discutir sobre isso e trazer isso à tona é algo que marcadamente vai diminuir esse sofrimento, tanto para a pessoa entender que tá tudo bem você não seguir esses rótulos, essas regras e essas normas de conduta que para você não fazem sentido, que para você podem causar algum tipo de disforia, que é um sofrimento muito específico para essa pessoa. Tá tudo bem não seguir essas regras, não tem nada de errado com você em você não querer seguir isso daqui. Ou mesmo, ei, se você é uma menina e quer usar maquiagem, quer ser super feminina e quer ser feminista mesmo assim, também, tudo certo. O importante é a pessoa se sentir livre para poder tomar as escolhas de como ela quer se expressar da maneira mais confortável. Isso para a pessoa autista, que tem mais questões sociais ligadas a como a pessoa deve se apresentar, como a pessoa deve mascarar suas identidades, suas características autistas. Tem muitas pessoas que são high masking, que elas vão lidar com essa questão de gênero, principalmente mulheres, lidar com essa questão de gênero acaba sendo muito complicado, porque tem muitas regras sociais que não vão fazer qualquer sentido e que vão causar muito sofrimento. A gente vive num Brasil hoje que é marcadamente machista, a gente tem que admitir que tem bastante sexismo no nosso Brasil atualmente, e pessoas autistas vão ser bastante afetadas por isso, mulheres autistas vão ser muito afetadas por isso, pessoas trans autistas que foram designadas como mulheres ao nascer vão sofrer muito com isso. E claro, demarcando que basicamente isso é algo que vai cercear a liberdade de existir de toda essa população.
tanto a população autista quanto a população que não é autista, mas, novamente, na população autista, que já é carregada de várias questões sociais e várias regras sociais de como elas devem ou não se portar, isso tudo carregado de muita recriminação, muito preconceito e discriminação, é algo que acaba pesando ainda mais. Muito importante a tua fala, Serafim, porque a gente está falando de sofrimento psíquico, né? E quando você traz isso, me vem muito à mente, assim, a escuta, às vezes, de muitas famílias que ainda insistem em entender que o autista não tem sexualidade ou não pode ter sexualidade ou não tem o direito à sua escolha de sexualidade por ele ser autista. Então, pensamento bastante capacitista, né, com certeza. Eh e que me traz preocupação, porque é isso que você está falando, né. Então, se a gente pega da adolescência para frente, aonde a gente começa a ver mais à tona essas questões sexuais, de escolha, de pertencimento, de reconhecimento, quando eu olho para o meu corpo, me olho, me reconheço ou não me reconheço, me sinto à vontade ou não me sinto à vontade, eh, quando a gente junta isso com todas as questões do autismo, e o quanto uma estrutura familiar, muitas vezes, pode cercear, né, eh, ainda persistindo naquele pensamento de que o autista é um anjo, né, é uma criança, está num corpo de adulto com uma mentalidade infantil, quando muitas vezes isso não é verdade. Então, não sei, queria te ouvir um pouco sobre isso, né, se na tua clínica, se nas tuas pesquisas, você tem se deparado também, né, com essas questões da adolescência ou das famílias, do não saber lidar e o que que a gente pode dizer também para essas pessoas. Eu concordei bastante com a cabeça enquanto a Gabriela estava falando, porque isso é algo que acontece muito. Eu tenho formação em sexologia e eu atuo também na parte de sexualidade, e é muito marcante sobre o quanto pessoas autistas, mesmo pessoas autistas que são maiores de idade, que já estão fazendo suas próprias decisões, muitas vezes ligadas a toda a questão de sexualidade, desde a adolescência, enfim, é muito infantilizado todo esse processo. Já temos um grande tabu sobre discutir e tratar de sexualidade, e eu não falo nem sexo, eu falo sexualidade no geral. Tem um grande tabu de se discutir, de se tratar de sexualidade, principalmente sexualidades que fogem de uma norma heteronormativa, e então a gente vai ter muitos casos em que a pessoa autista já é infantilizada e pelo tabu de sexualidade é ainda mais, não permitido que essa pessoa autista, essa pessoa com deficiência vá explorar a sua sexualidade. E esse não permitir explorar a sexualidade acaba, ao invés de evitar que a pessoa tenha qualquer contato com questões sexuais, isso vai acabar muitas vezes levando a ter contatos com a sexualidade que não vão ser tão saudáveis e tão exploratórios de uma forma segura quanto poderia ter sido. Justamente por tratar aquilo como tabu, por tratar aquilo como proibido, por tratar a pessoa autista, mesmo a pessoa com um nível de suporte para suas relações que não é tão elevado, como uma pessoa completamente incapaz de tomar as suas próprias decisões em relação ao seu próprio corpo, em relação a como ela vai vivenciar a sexualidade dela, seja essa vivência sexual uma vivência sexual heteronormativa, quando a gente fala de heteronormativa, seria essa norma heterossexual, homem, mulher, quanto principalmente sobre pessoas autistas que vão fugir dessa norma cis-heteronormativa. Pessoas trans vão ter um cerceamento da sua sexualidade muito grande, uma imposição muito grande sobre como elas podem ou não podem viver a sua sexualidade muito grande. Pessoas autistas que são gays, pessoas autistas que são bissexuais, lésbicas, pansexuais, não vão ser permitido a ela que ela vai explorar essa sexualidade de uma forma saudável, segura, sã, consensual. Justamente porque não é algo que é discutido com essas pessoas, que é explorado com essas pessoas, porque já é assumido que elas não vão ter a capacidade de tomar suas próprias decisões, e que, como você falou, é extremamente capacitista, é extremamente violento até não permitir que seja explorada a sua própria identidade. A gente vai ter isso também principalmente com identidades trans também, que são não binárias. E daí a gente entra nessa não binariedade de gênero.
Essa não binariedade de gênero seria justamente a negação de um sistema de um gênero como binário para essa pessoa. Então, a negação do binário de gênero, o binário de gênero, quando eu falo, seria esse masculino, feminino, rígido, regratório, formal, binário, que não permite transições entre eles, não permite campos cinzas entre eles, não permite campos coloridos entre eles, e assume que, ou você é homem ou você é mulher. A pessoa trans não binária vai olhar isso e pensar: não sou homem, nem sou mulher. Assim como é o meu caso. No meu caso, eu não me identifico com o rótulo de homem, não me identifico com o rótulo de mulher. E quando eu descobri e comecei a estudar mais sobre o que seria a transnominalidade de gênero anos atrás, eu percebi, é aqui que eu me encontro, nessa identidade que não é nem homem nem mulher. E principalmente no autismo e neurodivergências no geral, vai ter uma incidência muito maior de pessoas que são de gêneros diversos, chegando em algumas pesquisas de 6 vezes, 8 vezes maior do que em populações que são neurotípicas, que são pessoas que não são nem, enfim, não são autistas, não possuem nenhum tipo de neurodivergência, e vai ter, então, índices muito maiores, tanto em nível de pesquisa, isso está sendo cada vez mais identificado em estatística, nas poucas pesquisas que estão se debruçando sobre isso, porque a gente sempre precisa de mais pesquisa sobre isso, e tanto em própria vida pessoal e vários encontros de autistas, é comum ir, e pelo menos na minha experiência pessoal e de alguns colegas, e encontrar muitas mais pessoas LGBT do que eu encontraria em encontros comuns, que não seriam com esse grupo de pessoas. E o contrário também, eu enxergo. Uma vez eu fiz um evento, de pessoas não binárias, e aconteceu de mais de metade desse pessoal ser pessoas que estavam com o diagnóstico de autismo ou, no caminho de conseguir esse diagnóstico. Então, tem várias hipóteses para que isso acontece. Atualmente, uma hipótese que está sendo bastante trabalhada é justamente sobre a questão de quanto normas de gênero são, uma coisa social que não faz muito sentido na maior parte das vezes, e muitas pessoas autistas vão olhar normas sociais que não fazem sentido e negar essa norma social e não se encontrar nela. Então, a gente vai ter muitas pessoas autistas trans não binárias que vão encontrar tanto o problema da infantilização, do capacitismo, da impossibilidade de explorar a sexualidade e o gênero, misturado também com a questão de pessoas não entenderem o que é ser trans, não entenderem o que é ser não binário, e achar que essa pessoa não sabe do que está falando. Achar que essa pessoa não é trans não binário, porque você na verdade é um homem, porque você na verdade é uma mulher, porque você gosta de carrinho e carrinho é de homem, então não faz sentido você ser trans não binário, porque você gosta de usar maquiagem para expressar uma arte e isso é coisa de mulher, então você não pode ser trans não binário. Sendo que na verdade o que a gente trabalha bastante é o quanto regras sociais não fazem sentido, regras sociais de gênero não fazem sentido, então se a pessoa é trans não binário e quiser ser hiperfeminino, botando aspas novamente na palavra, ou hipermasculino, isso não vai tornar a pessoa nem um pouco mais homem ou mais mulher ou mais trans não binário, isso é só a maneira dela se expressar, expressar a identidade de gênero dela, expressar a expressão, a performance de gênero dela, e o que é mais importante é se ela está confortável, segura com isso, e muito mais do que se aquilo está seguindo o que se espera do gênero dela. Olha, eu acho que essa conversa abre muitos subtópicos, né? Mas o que eu pensei aqui? Do quanto é libertador pensar o autismo também como um espectro, né? Então, quando vem, digamos, um médico falar que você não pode ser autista porque você olha nos olhos, você não pode, né? E o quanto isso também aparece na questão de gênero, né? Que você falou de, mas se você gosta de brincar de carrinho, então você é menino, você não pode ser menina, né? Como se realmente engraçado, né, que falam que autistas têm muita rigidez cognitiva, mas olha a sociedade como tem crianças rígidas pra caramba, né? Então pensei nisso. Tava pensando também o quanto existe também as pessoas, né, que julgam muito quando vem esse tipo de debate, no sentido de, é que agora tudo é mimimi, que agora eu que vou sofrer aqui pensando qual pronome que eu vou usar, o que eu vou falar, e se eu errar, eu vou ser cancelado. Mas eu até vi num relato, né, de uma pessoa não binária falando,
olha, se você acha que é tão sofrido assim pensar na questão do pronome, imagine pra gente que passou a vida inteira se questionando, né, sobre gênero, sobre se reconhecer naquele corpo, né? Então, fico pensando realmente, né, para pessoa autista e não binária, as camadas aí de sofrimento, no sentido de só o processo de se reconhecer enquanto autista, às vezes tem algo ali de sofrido também, né? De, nossa, passei a vida inteira não me sentindo adequado, não entendendo por que eu funciono de tal forma. E aí, às vezes a pessoa se descobre, e aí tem o sair do armário enquanto pessoa autista, que a gente brinca, né? E aí, para a pessoa que é autista e não binária, tem mais uma camada ali, né, de sair do armário. Enfim, né, somos muitas camadas. E o que eu acho que tem em comum, né, entre o ser autista e ser uma pessoa trans, não binária, etc., é de a gente sempre olhar para a singularidade daquele sujeito, né, tá, então você é autista e a Gabriela também, mas vocês são diferentes, vocês têm a singularidade de vocês, assim como pessoas não binárias também não vão querer todas serem chamadas por tal pronome, não vão ter todas o mesmo tipo de comportamento, nem todas as pessoas não binárias vão se vestir igual a você, nem todos vão usar maquiagem, né? O quanto o foco precisa estar ali na pessoa individual que tá ali, né? Não sei, joguei um monte de coisa, vou deixar vocês conversarem. Sim, realmente. Tem a questão de camadas, a questão de, interseccionalidade também, porque, querendo ou não, a pessoa nunca é só uma coisa. Então a pessoa vai ser trans não binária, vai ser autista, vai ser uma pessoa de tal sexualidade, às vezes a pessoa muitas vezes pode ser assexual ou fazer parte do espectro ACE, que também é bastante comum entre o pessoal neurodivergente, entre o pessoal trans não binário. A pessoa vai ter questões de raça sendo atravessadas, de suas próprias condições culturais, étnicas, as suas próprias questões de classe. Então, a pessoa com deficiência pode ter várias outras condições também ligadas ao diagnóstico de autismo, pode ter TDAH, que é bastante comum também. Então, a pessoa é bastante plural, é tudo um grande espectro de como a pessoa, a partir de tudo isso que ela vivencia, tudo isso que é perpassado por ela, e como ela vai escolher, então, viver isso, como que ela vai querer transformar isso na sua vivência de uma maneira mais livre, mais genuína, mais autêntica com aquela que a pessoa é, de uma forma que vai gerar também menos sofrimento psicológico para ela, e o quanto o julgamento da sociedade e os próprios valores de como ela deve ser ou pode ser vão afetar bastante isso. Uma coisa que aparece também bastante, tem uma palavra, autigênero, que é algo que vai descrever bastante isso também, que vai ser uma palavra que vai ser para pessoas autistas ajudarem a descrever como elas vão vivenciar o seu gênero. Então não é qual o gênero da pessoa é autismo, mas sim que o autigênero é uma palavra que ajuda ela a se expressar e a entender e a explicar como ela vai vivenciar o seu próprio gênero. Então vai ser uma vivência de gênero que vai ser atravessada também pela sua vivência enquanto autista. E vai ser algo também exclusivo para pessoas que são, autistas e que vão usar isso para explicar o seu gênero. Ele completou, 1 década esse ano em alguns sites de, identidades LGBTQIA+, e o pessoal estava comentando sobre o quanto é importante apontar sobre isso, sobre o quanto ser autista vai, às vezes, alterar como você vai vivenciar o seu gênero, experienciar o seu gênero, tentar explicar o seu gênero. E a gente tem bastante discussão sobre o quanto tem muito rótulo hoje em dia, ai, tem muita identidade hoje em dia, muita palavra hoje em dia, mas querendo ou não, também tem o ponto de que o quanto ter esses termos ajuda o pessoal a se identificar enquanto comunidade e a discutir experiências que são muito comuns, ligadas ao seu gênero, ao ser autista. E o quanto é importante ter esses espaços realmente para esse pessoal poder discutir sobre isso, vivenciar sobre isso, trocar experiências sobre isso, trocar dicas sobre isso. Eu sei que quando eu me assumi autista, para o pessoal entrar em grupos com pessoas autistas foi algo que mudou muito a minha qualidade de vida, tanto para trocar dicas, trocar experiências, validar nossos próprios, pensamentos e experiências sobre isso. E o quanto isso é algo que muitas vezes acaba até incomodando, às vezes, um pessoal que não faz parte desses grupos,
que esses grupos estejam se juntando e discutindo juntos e que tenha tanta gente agora, sendo que sempre existiram pessoas trans, sempre existiram pessoas autistas. A diferença é que agora o pessoal está conseguindo diagnóstico, está conseguindo se encontrar, está conseguindo, se juntar em grupos e ter um suporte muito maior entre si. Uma coisa também, eu estou mudando bastante de assunto, mas são coisas que para mim se conectam muito, é o quanto muitas coisas da luta autista acabam conversando bastante com a luta trans não binária, tanto sobre a questão machista e sexista que acaba atravessando essas pessoas, tanto sobre a questão de patologização muito grande, porque autistas acabam tendo muitos rótulos médicos e muitas complicações com certas equipes médicas. Vou colocar certas equipes médicas aqui, porque a gente sabe que não é todo mundo, mas que existem muitas questões da comunidade médica que acabam trazendo muitas complicações para a comunidade autista, para a população que é autista. E isso é algo que também vai aparecer bastante para pessoas trans, que também vão ter sua grande parcela de complicação com a comunidade médica, com certas parcelas da comunidade médica que vai encarar esse orgulho de ser como um grande problema, como uma grande patologia, e vai tentar medicalizar ao extremo isso, vai tentar Converter tratar também, isso, converter muito isso, curar isso também, porque se está fora da norma, então tem algo de errado e a gente tem que medicalizar e manicomiar e fazer todo um processo ali que vai colocar a pessoa nos moldes de como ela deve ser, e não como ela é de verdade. Então é bem complicado. Não, mas é complicado e é importante a gente discutir, né? Essa semana mesmo a gente está nessa discussão, né, do não mais sistema antimanicomial, que durante tantos anos trouxe tanto sofrimento, trancafiou dentro de hospitais, né, de clínicas, simplesmente as pessoas que eram diferentes, que eram deficientes, que estavam, de uma certa forma, com a sua sexualidade não no lugar aonde, né, era para estar seguindo as normas. Então, eu acho que sabe o que incomoda? Toda e qualquer comunidade que não seja aquela típica, esperada, ganhar lugar de voz, ganhar voz, ter espaço de fala, né? Então, talvez se a gente pensar o que vem de mais importante aí no movimento da neurodiversidade é justamente trazer voz, trazer palco, lugar de fala, né, para aquelas pessoas que experienciam a vivência de ser neurodiverso, né? Ou experienciam a vivência de poder escolher sobre a sua identidade de gênero, né? Sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo, porque afinal a gente está falando dos nossos corpos. E independente de ser autista ou não, cada um de nós tem que ter a liberdade de existir dentro desse corpo da forma como a gente quiser. Então, assim, é engraçado, né, que a gente está em 2024 e a gente já nem deveria estar mais discutindo isso, mas a gente precisa discutir, né? A gente precisa trazer voz e a gente precisa trazer para o debate, porque quando a gente não faz isso, a gente tem pessoas ou morrendo, ou se matando, ou sendo medicalizadas, ou sendo ainda trancadas em instituições, ou sendo excluídas. E isso tira a vida, isso traz sofrimento, isso é muito complexo. Então, assim, é um tema importante, de verdade, assim. Independente se vai trazer problema, se a gente vai acertar ou errar o pronome, se as pessoas querem ou não acertar ou errar o pronome, porque também não é só sobre isso, né? É sobre vida, é sobre vidas humanas, é disso que a gente está falando. Então, é uma escolha de poder ser quem a gente quer. A questão é que quando a gente junta tudo isso com o conceito médico do autismo, isso nos é tirado. Por quê? Porque a gente entra justamente na questão de ter ou não capacidade de qualquer coisa, de escolhas, de qualquer escolha, das mais simples às mais complexas. Então, eu acho que
A gente de verdade, assim, seja na pesquisa, né, e todas nós aqui pesquisamos, seja na clínica, e todas nós aqui também estamos na clínica, seja na nossa experiência enquanto pessoas autistas, que a gente consiga, né, ir trazendo cada vez mais, assim, essa voz, né, porque é uma política também, né, nós somos um corpo político, às vezes a gente não quer falar de política não quer dizer se é uma política de direita ou esquerda, porque isso é um pensamento curto de política, mas somos sujeitos políticos, meu corpo é um corpo político, quando eu me posiciono frente a alguma bandeira, a alguma causa, a algo que para mim faz sentido. Então, acho bem importante a gente estar aqui falando sobre isso, assim, e vou de novo pontuar, porque a gente chega nas pessoas que são adultos autistas, né? Mas a gente chega nas famílias também, que estão ainda com seus filhos, olhando para eles e tentando entender o que vai acontecer e como lidar e como acolher, ou, né, de que forma fazer. A gente tem muitos pais também se descobrindo através do diagnóstico dos filhos, inclusive, né, muitos pais se descobrindo também enquanto uma outra identidade de gênero, né, e o quanto isso também é libertador. A sexualidade é uma sexualidade pulsante, né? Queria só comentar, né, que hoje eu quero ouvir muito mais do que falar, mas o quanto eu acho que quando se trata dessa questão de identidade, eu acho que é muito menos sobre escolher ser algo e muito mais sobre se descobrir algo, né? De, por exemplo, ok, então eu descobri que eu sou autista, né? Sempre fui, estava aqui, não estou escolhendo ser autista, e eu imagino que isso seja parecido ou a mesma coisa também para a questão de gênero, né? De chegar um momento e você se descobrir ou se redescobrir ou resgatar algo. Queria ouvir mais a Serafim sobre isso. Eu vou falar até mascarar, a pessoa pode não vai ser o masking do autismo, mas a pessoa pode fingir que pertence a tal gênero ou a mesma tal sexualidade, mas nesse caso em gênero, fingir que sim, eu sou um homem ou sim, eu sou mulher, até para evitar todo aquilo que carrega assumir a identidade. A gente sabe que assumir a identidade autista tem todo o seu peso, assumir a identidade trans, LGBTQIA+, gay, lésbica, bi, tem todo o seu peso e muitas vezes a pessoa acaba escolhendo não assumir em determinado momento ou acaba não conseguindo se assumir em determinado momento por vários fatores externos, vários fatores internos também, por vários fatores de segurança também, fatores financeiros, econômicos também, porque às vezes pode ser que a pessoa não fique mais em um local seguro se assumir, ou questões de trabalho também, questões familiares. E o quanto a pessoa acaba tendo que fingir aquilo que não é, mas não significa que aquela pessoa magicamente naquele período de tempo não era trans, não era não binário, não era autista. Significa apenas que ela estava conseguindo fingir o suficiente para as pessoas ao redor não perceberem ou quererem não perceber, quererem não enxergar as características que às vezes estavam ali óbvias, até para pelo conforto de estar de acordo com o padrão, de acordo com aquilo que se espera. A gente sabe que bastante com as famílias também de pessoas LGBT, vai ter toda uma preocupação, que eu entendo que vem de amor, que vem de preocupação paterna, materna mesmo, de como as outras pessoas vão tratar essa criança que você tanto ama, que você tanto se importa, Quer que você tanto se proteger, importa né? pela segurança, para proteger também, e até por próprios valores internos, que muitas vezes vão ser um pouco mais conservadores ou vão ser um pouco mais difíceis de entender, principalmente uma identidade como a transnominalidade, que é uma identidade que, querendo ou não, por mais que seja ancestral e já tenha surgido vários registros há vários séculos, hoje em dia ainda é visto como algo muito novo. Então, vai ter um certo enrijecimento, vai ter uma certa dificuldade, mas a gente tem que sempre lembrar sobre o quanto, muitas vezes, é justamente essa proteção que acaba fazendo a criança ter um processo de se assumir muito mais complicado, ter um processo de se assumir que tem muito mais medo, tem muito mais sofrimento psicológico, tem muito mais autorrecriminação, tem muito mais dificuldade, tem muito mais insegurança. E, novamente, como a Gabriela comentou, e é muito importante trazer as vozes dessas pessoas e escutar o que essas pessoas têm a dizer, e sobre o quanto inclusive aproveitando que foi algo que eu percebi, eu uso pronomes femininos, mas eu não sou uma menina,
Então tem essa parte também. E sobre o quanto, tanto na luta autista quanto na luta LGBTQIA+, surgiu no movimento das pessoas com deficiência, mas em todas essas lutas tem bastante um lema de "nada sobre nós sem nós", que foi algo que surgiu justamente para colocar sobre o quanto é importante, para se discutir de autismo, ouvir pessoas autistas, como nessa série, nesse videocast ótimo que são pessoas autistas falando de autismo, que isso é algo muito raro e que pena que é algo raro, porque eu vejo que pessoas autistas têm muito a ser dito sobre autismo na perspectiva dessas pessoas, e o mesmo acontece bastante na luta das pessoas que são LGBTQIA+, que são transnominárias. Deve ser escutado, deve ser ouvido, deve ser convidado para falar justamente as pessoas que vivem isso. Então, pessoas transnominárias sendo convidadas para falar de transnominariedade, que ótimo, que legal, isso é muito bom tanto para as pessoas que estão sendo ouvidas agora, quanto para as pessoas que vão ter oportunidade de ouvir esses depoimentos e essas vivências diferentes e ter contato com isso. Então, para falar sobre determinada questão racial também, convidar pessoas que façam parte desses grupos que estão sendo realmente atingidos pelas questões que estão sendo discutidas, tá, discutir sobre determinada deficiência, convidar pessoas que estejam com o diagnóstico dessa deficiência ou enfim, para discutir sobre isso, e o quanto isso é muito raro de se ver, e que pena que é algo raro, porque realmente muito é perdido com isso. Mas que bom que cada vez mais temos espaços como esse, e que permitem que isso seja discutido, trazido à tona, ouvido e que muitas reflexões surgem disso. Queria só comentar, né, essa observação que você trouxe, né, que eu acho que é bem importante, de que por mais que você use e aceite o pronome feminino, que você não é uma menina, né? E aí isso me faz pensar nas pessoas que já vão possivelmente julgar como tipo, ai, quanto mimimi, né? Que ai, que complicado. E aí eu penso em duas teorias, né? Ou que essas pessoas não querem perder seus privilégios, né? De normatividade e neuronormatividade, e também que as pessoas, num geral, não sei se vou soar arrogante, mas talvez as pessoas tenham preguiça de aprender, de estudar e de pensar e especificar as coisas, né? De ver esses detalhes, né? De, é muito complicado, eu não vou participar disso, não quero. Não sei se vocês pensam que tem algo disso também, dessa preguiça, né? E o quanto o sistema se beneficia de pessoas que têm preguiça de pensar, né? São mais facilmente manipuladas, né? Então, eu acho que não é à toa que muitas pessoas caem nesse discurso de é tudo mimimi, porque aí acaba a conversa, fechou, né? Então, é uma coisa preguiçosa também. Não sei, pensei nisso agora, o que vocês acham? Eu acho que é complexo, né? Eu acho que a gente tem uma pirâmide social que não quer mexer naquilo que já está estabelecido, né? Isso está na divisão de classes, divisão de raça, divisão de gênero, né? Nas questões das deficiências. Então, eu acho que a gente vai encontrar esse tipo de poder, né? Na sociedade como um todo, é um estudo sociológico, antropológico aí que a gente precisa, né, fazer, entende? Porque não é simplesmente, eu não quero, isso é mimimi. Esse mimimi é a forma mais fácil que as pessoas comunicam, né, Andressa? É isso, as pessoas realmente falam, isso é mimimi. Só que não é sobre isso, né? É sobre não querer ver que pode haver diferenças, que pode haver escolhas, que há liberdade na vida do outro, que há liberdade na experiência do outro, porque tudo está na experiência de vida do sujeito, ou seja, como eu experiencio o mundo, como eu quero experienciar a minha vida. É o sistema que vai me dizer, né? Quem vai me dizer? É o capitalismo que vai me dizer? Quem vai me dizer? Eu tenho que me dizer. Só que, claro, a gente sabe que não é assim que acontece. Então, sei lá, eu acho que a gente é questões de
sabe, de políticas públicas e de tudo mais que a gente possa pensar, entende? São questões filosóficas profundas e, insisto, assim, são questões que trazem dor, que trazem sofrimento, não só para a pessoa, para a família, porque a família sofre também junto, né? Porque sabe que aquilo que vocês duas estavam falando, sabe que o filho, a filha vai sofrer na rua, vai sofrer bullying na escola, vai apanhar, vai ser morto, muitas vezes, né? O Brasil tem um alto índice de mortalidade com a comunidade LGBTQIA+. Então, é sério. A gente está falando de vidas humanas. Eu acho que isso é o mais importante. O mimimi é discursinho bobo e barato que as pessoas realmente fazem, entende, Andressa? Mas aí é o mesmo ponto do autismo. Ah, tem muito autista agora. Isso é mimimi. Isso aí é tudo, entendeu? As pessoas estão querendo tirar proveito. Qualquer coisa do gênero. E não é. E não é. Né? Eu demorei 47 anos para conseguir chegar no meu diagnóstico. Foi sofrido. Então, cada um tem a sua experiência. E eu acho que é sobre isso, entende? Sei lá, gente. É complexo, mas passo para vocês, porque eu acho que a gente não pode permitir que justamente o discurso mimimi caia, vença, entende? Porque não pode. Enfim, é complexo. É bem complicado, a gente nota muita resistência, porque querendo ou não, tratados sistemáticas é um grande incômodo, né, são questões que a pessoa prefere que fique lá, fique quieto, e que não sejam discutidas. Então trazer isso à tona para que sejam discutidas, para colocar o dedinho na ferida, para colocar aquilo, essa sujeirinha para fora de debaixo do tapete, para ser trazida à tona, é o que causa muito incômodo, causa muita resistência. Às vezes por questões pessoais que a pessoa pode ter, às vezes por questões próprias de mundo que a pessoa pode ter. Querendo ou não, isso é algo que, até pessoas autistas também podem ter um pouco de dificuldade para lidar com algumas questões, de gênero e sexualidade, que fogem daquilo que foi ensinado, por um fator de rigidez cognitiva, foi assim que eu fui ensinada, foi assim que eu entendo o gênero, foi assim que eu entendo sexualidade, então como assim que 2 homens podem se casar? Como assim que essa pessoa, não tem essa genitália aqui, mas que é esse gênero aqui? Então isso é algo que é uma dificuldade que pode aparecer. E ao mesmo tempo, com todo esse debate de mimimi, de como isso tudo é frescura e tudo mais, eu sempre acabo me perguntando um pouco, até a Andressa comentou um pouco antes, se outra pessoa tá ali usando uma saia ou se, o meu filho quer lá usar uma camiseta que o tom dela é meio cor-de-rosa, e tem uma reação tão extrema para isso, uma reação tão forte para isso, eu me pergunto onde que realmente está essa rigidez cognitiva, onde que realmente a pessoa está se incomodando para além da conta, se incomodando facilmente. Se a pessoa só está usando uma peça de vestimenta diferente, só está pedindo para você chamar ela por um nome diferente, tipo, que diferença que isso faz tão grande na sua vida, se a outra pessoa quer ser tratada assim para ser mais feliz na sua própria vida, que te incomoda tanto? Então isso é algo que às vezes a própria pessoa tem que olhar um pouco e se perguntar o que que aquilo está afetando tanto nela mesma, para ser uma questão tão grande e causar tanto afeto negativo nessa pessoa, do que apontar tão rápido para o que está acontecendo ao redor. Sim, fico pensando que às vezes ver no outro essa coragem, né, do outro ser quem é, talvez isso pega em lugares, né, de eu tô aqui me reprimindo com alguma coisa e como assim essa pessoa tem essa pachorra de ser ela mesma, né? Como assim ela não está performando aquilo que é esperado, né? Fico pensando se tem um pouco disso, assim. E aí queria trazer a pauta que geralmente pessoas conservadoras trazem, assim, que eu já começo a ficar com raiva, que eu lembro até do Nicolas Ferreira, eu odeio o Nicolas Ferreira, pode me processar, não me importo, que ele fala muito da questão, imagine um banheiro neutro e aí vai chegar um cara de 2 metros no banheiro das mulheres, porque se identifica como mulher, enfim, péssimo, e o quanto eu escuto, assim, que quando alguém começa a falar, né, sobre esses temas,
de muitas pessoas falarem, ah, isso aí tem que ser lidado na privacidade da pessoa, não é para sair por aí falando, né? Então, essa higienização, novamente, daquilo que é diferente, né? Enfim, já tô puta e é isso aí. Realmente é tudo aquilo que lida com uma quebra de expectativa que a pessoa vai ter, uma quebra do que eu aceito de você, é isso e isso aqui. Tudo aquilo que você me traz, que foge daquilo que eu tô disposto a aceitar de você, daí não dá, daí não pode. E isso acaba passando tanto pra questão de pessoas trans não binárias, porque, você pra mim parece um homem, então eu vou te tratar como se fosse um homem, você pra mim parece uma mulher, então eu vou te tratar como se fosse uma mulher. Não ligo o que você fala pra mim, não ligo o que você realmente é. E para os pais também, uma grande expectativa, porque eu não estava esperando um filho trans, eu não estava esperando uma pessoa ter uma criança autista, eu não estava esperando ter uma criança neurodivergente, não estava esperando ter que lidar com tudo isso aqui que vem junto com ser pai e mãe de uma criança trans, ser cuidador de uma criança trans, ser cuidador de uma criança trans e autista, transautista e TDAH, transautista e TDAH e bissexual e assexual e outra deficiência, uma deficiência visual, ou outra condição de viver que ela pode apresentar ali, eu não estava preparado para isso. Sendo que tudo isso é uma questão de entender as expectativas que se possuía antes e trabalhar com o que apareceu ao invés daquilo. E considerar que, às vezes, essa pressão de não estar se encaixando naquilo que se espera, acaba machucando muito muito mais pessoas que você ama e que se importa de verdade. Sim, os pais principalmente têm que elaborar o luto do filho ideal que criou na cabeça e que acha que vai ser uma continuação da própria pessoa ali, né? Só que é isso, a gente. Que bom que a gente vem com essa possibilidade de diferença, né? Senão acho que o mundo seria muito chato, todo mundo igual. Eu queria perguntar, né, Serafim, enquanto pesquisadora ali ou enquanto clínica, o que que você mais percebe, assim, que chega para você na tua escuta, talvez de dificuldade no dia a dia ou de sofrimento das pessoas, que você possa trazer que seja importante, talvez, né, da gente estar atento, inclusive com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor, na nossa clínica, enfim, que você gostaria, talvez, de destacar? Para pessoas que se identificam como autistas, como trans não binárias, etcétera, o que parece bastante para mim é o quanto a pessoa chega achando que está sozinha na experiência dela, e o quanto acaba muitas vezes ajudando a descobrir que não, você não está sozinho nisso, nessa trajetória de autoconhecimento, de entender os seus limites, entender o seu masking, entender aquilo que está tanto te causando tanto sofrimento todos os dias, você não está sozinho, existem maneiras de conversar sobre isso, trabalhar sobre isso, colocar seus limites para as pessoas, colocar seus limites para parceiros, para pais, para escola, trabalho, e o quanto nisso existem maneiras de trabalhar isso que vão te deixar melhor, mais e podendo explorar tudo isso de maneira mais legal, mais feliz. E para pessoas que estão lidando com tudo isso, com ser uma pessoa trans, com ser uma pessoa autista, trans não binária, o quanto, novamente, é importante escutar a pessoa. Eu não sou representante total de toda a causa, né, a gente não está aqui representando todo o grupo autista, eu não estou aqui representando todo o grupo trans, eu represento, enfim, a minha identidade, e vão ter várias outras experiências diferentes trans não binárias, e o importante é escutar aquela pessoa, como ela vai vivenciar isso, o que vai ser importante para ela, quais pronomes vão ser importantes para ela, qual vai ser o nome que vai ser importante para ela, quais vão ser o tratamento que vai ser importante para ela, quais são os limites dessa pessoa, quais são as dificuldades que essa pessoa está passando. E no começo pode ser muito difícil, pode ser muito complicado, especialmente para, novamente, para questões de pais e cuidadores responsáveis, etc. Tem toda a questão de quebra de expectativa, de ter que se adaptar a essa realidade que muitas vezes a pessoa não estava preparada. Então, é algo também de lidar com as próprias questões com isso, também de lidar com você não fez nada de errado, às vezes acaba aparecendo uma questão de culpa também, acaba aparecendo também a questão de diagnóstico por causa dos parentes, isso é algo que aparece bastante, porque é algo que acontece, e também uma questão quando a pessoa é LGBTQIA+, os pais se perguntarem o que fez de errado para acontecer da criança dele ser LGBTQIA+. "Ah, mas será que aquela vez que eu deixei o meu filho brincar com o batom, fez ele ser gay, fez ele querer ser drag queen?
Ai, será que aquela vez que eu deixei brincar com o meu salto alto fez ai, será que aquela vez que eu deixei ela jogar muito futebol com os meninos, então por isso que fez isso? Não, a pessoa, independente de como foi a infância, de como está sendo a infância, ela vai ter sua identidade, independente do que vai ser o comportamento dela ou a expressão dela, ela vai ter sua identidade. Não tem nada de errado com a personalidade que fabricou uma criança LGBTQIA+, não tem nada de errado com uma escola que vai abarcar essas crianças LGBTQIA+, não tem nada de errado com um local de trabalho que vai abarcar essas pessoas, nada de errado com uma faculdade que vai permitir que essas pessoas explorem a sexualidade, ou toda a questão de comunidade que ela vai pertencer. E eu acho que eu coloco bastante como isso, como é importante ter uma mente aberta, uma cabeça aberta e estar disposto a escutar aquilo que está vindo das pessoas que você convive. E também saber que você pode se comunicar bastante nisso. Então é importante também se comunicar e também se colocar ali e ouvir a si mesmo e como a própria pessoa está se sentindo como isso e como aquilo está afetando realmente aquilo. Legal. Fiquei pensando também, né? Uma coisa que a sociedade cobra muito e nos pune muito é em relação a gente não poder errar, né? Então, eu sei que tem pessoas que até têm o interesse de escutar pessoas trans, não binárias, mas que ficam muito receosas de, nossa, será que eu vou ofender? Será que eu vou ser invasivo? Será que eu vou ser inconveniente, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, também, né? Tem algo que é um pouco mais universal, assim, né? Entre as pessoas não binárias, que acham que é algo muito invasivo de se perguntar, muito inconveniente, ou você percebe as pessoas sendo abertas, assim, no sentido de, usou o pronome errado, mas tudo bem. Enfim, como é que você vê essa questão da linguagem, né? Das pessoas que querem tentar, mas têm medo de, sei lá, ofender, né? Enfim, pessoas que querem ter um certo cuidado, mas até se paralisam para não ser violentos, assim. Eu colocaria, vários pequenos pontos, tanto o ponto que eu comentei antes, de tomar cuidado para não tomar uma pessoa como token, como a representante de toda a causa, que isso acaba também acontecendo com o autismo, que, eu tenho um primo que é autista, que ele não é que nem você, então eu acho que, na verdade, isso e isso. Sendo que, na verdade, o autismo é muito diverso, é todo um espectro, a transnambinariedade é todo um espectro, é bastante diverso. Existem pessoas trans não binárias que vão ficar confortáveis com uma coisa, existem pessoas trans não binárias que não vão ficar confortáveis com alguma coisa. No geral, a dica é perguntar diretamente para a pessoa e não assumir que é não binário e essa pessoa não binária aqui falou que isso. Então, para essa aqui também vai ser a mesma coisa. Sendo que não, às vezes é interessante dar uma perguntada, dar uma averiguada, sempre também tendo respeito, tendo consciência que a pessoa não é obrigada a pegar na mãozinha e ficar dando aula, porque pode ser que a pessoa não seja uma pessoa que tenha interesse em ficar discutindo sobre a possibilidade. Para mim, isso é algo que eu estou muito bem acostumado, porque é algo que eu, normalmente, faz parte do meu campo de interesses, conversar sobre gênero e sexualidade, mas pode ser que a pessoa, naquele momento, ou naquele dia, ou só a pessoa não queira ficar discutindo, ficar palestrando, ficar explicando sobre a sua própria identidade, só queira viver em paz. Nesse caso também ter liberdade e ter respeito para ir, tudo bem, não é obrigado a falar sobre isso. Assim como nem toda pessoa racializada vai querer discutir sobre sua própria questão racial a todo momento com todas as pessoas. Mas coisas que tendem a ser um pouco universais seriam não perguntar o nome morto da pessoa, isso é algo que tende a ser bastante universal, perguntar, né, qual que era o nome que você usava antes. Mas você é trans não binário, mas qual que é a sua genitália? O que que você tem entre as pernas? Isso é algo estranho de se perguntar, é algo que às vezes as pessoas pensam que tem liberdade para perguntar e tende a ser algo meio estranho. Como que você foi designado? Você foi designado como homem ou como mulher? Tipo, não, a pessoa é não binária e ponto. Ou continuar depois da pessoa ter falado: eu só uso pronomes masculinos, e ele continuar usando repetidas vezes outros pronomes, ou só uso feminino, continuar repetidamente usando outros pronomes. Isso tende a ser algo bastante violento para a pessoa, mas normalmente é algo que muitas vezes a pessoa já vai ter comunicado e ainda assim, por várias questões, pode ser que continue insistindo, e daí é bem complicado.
Ou mesmo perguntar sobre como assim? Tipo, como se fosse algo super estranho e super não permitido que fosse. Como assim não binário? Mas como que isso acontece? Como se fosse, tratando a pessoa como um alien mesmo, que é algo que também é algo que acontece na neurodiversidade, tratando como se fosse algo fora desse planeta, que é estranho e que, como assim? Tem algo de errado com você então? Mas tem algo de errado com o seu sexo ali? É Isso por também trauma? O que que aconteceu, né? é por trauma. Isso é tudo algo que, no geral, é considerado algo meio ofensivo, algo meio violento e que eu recomendaria, tipo, para pessoas não binárias, no geral, evitar de questionar dessa maneira. Sim, só para complementar, né? Lembrei da Linda Quebrada, né? Que tem tatuado ali, né? Ela, se eu não me engano, e mesmo assim, né? Lembro que isso foi muito polêmica no Big Brother, né? De mesmo estando escrito na testa ali, né? Não estava rolando, né? Mas ao mesmo tempo eu penso nessa questão do tempo de aprendizado, do tempo de dissolver essa rigidez cognitiva, né? Ok, talvez você falou uma vez, a pessoa ainda deslize, mas eu acho que tem muito do sentir também qual que é a intenção daquela pessoa, né? Porque talvez ela está errando de propósito para ser violenta, ou não, realmente eu só preciso reconfigurar aqui a forma como eu pensava, né, em te chamar, etc. Então, eu acho que a gente como eu disse, né, eu acho que a gente tem uma sociedade muito punitiva com os erros também, né, e o quanto que eu acho que isso também deveria ser subvertido, né, no sentido de vamos ser mais gentis uns com os outros, assim, não sei. Isso Com aparece bastante, certeza. isso parece aham. E também eu recordo bastante como tem um grande exemplo disso com a questão do pronome neutro, que é toda uma grande polêmica para discutir sobre isso. Novamente, não vai ser todas as pessoas transnominárias que usam pronome neutro, mas existem pessoas transnominárias que vão usar o pronome neutro, e o quanto eu noto bastante uma resistência de sequer tentar. Então, todas as pessoas que eu conheço que usam exclusivamente o neutro, são pessoas que sempre estiveram bem abertas para ensinar a pessoa, para ajudar a pessoa, porque realmente é algo que as pessoas não aprendem na escola, então é algo que leva um tempinho às vezes, se você é a primeira pessoa que usa pronome neutro, que está interagindo com essa pessoa. Mas muitas vezes acaba ficando difícil mesmo, porque a resistência vai vir de pessoas que realmente não estão dispostas a aprender, não estão abertas a aprender, não estão dispostas a dar um Google que seja sobre: "Ei, como que fala essa palavra aqui, se for no neutro?". E o Google vai responder e vai ter várias opções ali, às vezes pode perguntar para a pessoa: "Ai, posso usar essa palavra aqui contigo?". E aí as pessoa vai falar: "Ah, beleza, me sinto confortável, obrigada por perguntar". Ou, não me sinto confortável, eu prefiro que você use essa outra palavra no lugar, ou se você só não use essa palavra comigo. Então, novamente, é toda uma questão de escutar e respeitar e permitir que a própria pessoa tenha algum dizer sobre como ela vai ser tratada. Eu ia complementar dizendo que era meio que por aí também, né? Que é isso, assim, a gente está evoluindo e aprendendo, e claro que a gente não sabe tudo sobre todos os assuntos, mas eu acho que dependendo da forma como a gente chega no outro, né, com respeito, para tentar perguntar, para tentar entender, eu acho que é por aí, né? É nesse diálogo. Eu fiquei pensando também o quanto que é importante os educadores, Serafim, eh, começarem também a pensar e a, sabe, a trazer esses assuntos. É um tema complexo, né? Porque, claro, sala de aula, mas acontece que escola é o lugar aonde, né, todos estão justamente nessa fase de ebulição ali, se a gente pega Fundamental 2, né, adolescência, dessa ebulição sexual, se descobrindo, né, se encontrando em grupos, se achando pertencente ou não pertencente, e o quanto que nesse espaço é onde acontecem muitas violências. Violências essas entre os pares, né, entre os alunos, e violência de cima para baixo, nessa hierarquia, diretoria, professores, alunos, que às vezes não vão permitir, não vão aceitar,
Às vezes pode ter um aluno ali que já está em transição e o professor continua chamando pelo o antigo nome, enfim, ou não aceita. Então, eu acho que os educadores, no geral, precisam também, sabe, se ater a essa questão. A gente vê essa problemática no autismo, assim, todo dia, né? Todo dia. Eu sempre falo isso porque eu tenho meu filho é autista e eu faço esse debate com escola aí já faz um certo tempo. E essa questão, né, de gênero também é outra que me chama sempre muita atenção. Não sei, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Se você também tem alguma experiência na própria universidade, como é que você vê essa questão? E também pensando nas universidades, né? Porque eu e a Andressa, a gente acompanhou muito esse ciclo de escuta, né? Eu falo aqui sempre das escolas, mas a gente teve muitas escutas de pessoas autistas adultas nas universidades que tinham zero de inclusão, zero. E essa não inclusão e esse bullying institucional vinha muitas vezes dos próprios professores. E, cara, eu acho isso uma coisa assim muito difícil da gente aceitar. Então, queria te ouvir um pouquinho. O ambiente escolar acaba sendo, muitas vezes, o primeiro ambiente social que a pessoa vai estar ali inserida, e muitas vezes vai ser um ambiente social que lhe é imposto. Então, é muito complicado, porque também vai ser aquele ambiente social em que a pessoa vai estar ali, primeiramente, interagindo com as pessoas de diferentes idades ali, mas também na mesma faixa etária, e fazendo amizade, tentando se entender e se descobrir, principalmente na adolescência. E também vai ser marcadamente um ambiente que, para muitas pessoas neurodivergentes e LGBTQIA+, marcado de muita violência. Então, vai ser um ambiente que a pessoa vai sofrer violência por pares, violência por parte, novamente, da equipe pedagógica dessa escola. E é muito complicado, porque o quanto é discutido sobre a inclusão e diversidade, respeito às diferenças e cidadania, ética, moral, e ao mesmo tempo estão ali causando tanto sofrimento psíquico para a pessoa que é autista, que é neurodivergente, que é transnominário, que é autista e transnominário, que é TDAH. E e a faculdade também acaba sendo um ambiente que tem muita cobrança acadêmica na faculdade, a pessoa está exposta a todo um funcionamento diferente de como a instituição funciona, que, para muitas pessoas neurodivergentes acaba sendo mais uma dificuldade, e que é muito complicado garantir a inclusão nesses espaços. Para certas coisas vão ter projeto de lei, legislação, coisas que vão proteger a pessoa autista, embora não sejam 100% efetivas, mas na faculdade isso não é algo que vai aparecer, isso não é algo que vai ser sequer esperado ou aceito que uma pessoa autista esteja na universidade. Não vai ser esperado ou aceito que uma pessoa autista esteja ali, esteja também ali ocupando aquele espaço. Porque se está ocupando aquele espaço, então talvez não seja autista de verdade. Ah, então o seu autismo é levinho, né, que é um termo que só não faz sentido para se descrever o autismo, independente de questão de nível de suporte, enfim. E é algo bastante complicado, é algo como a questão de banheiros para o pessoal que está ali, que é trans não binário, muitas vezes não vai ter, às vezes, na escola, e não vai ter permissão de usar um banheiro que coincide com a sua identidade de gênero. E também na faculdade, muitas vezes, pode não ter também o direito a usar o banheiro, o que é algo que é um absurdo, considerando a quantidade de horas que uma pessoa vai passar ali na escola, a quantidade de horas que uma pessoa vai passar na faculdade, e que vai ser também uma causa de vários problemas de saúde ligados a essa pessoa, vários problemas de autoestima, vários problemas de exclusão por pares, porque não tem espaço que é permitido para aquela pessoa estar ali, não tem espaço para aquela pessoa poder também ser estudante, poder também ser graduando de algum curso específico, poder também estar ali e ter esse direito, que é um direito da educação. Então é bem complicado. Pensei aqui, né, o quanto é complicado tudo isso e muitas vezes incentiva, de uma certa forma, a pessoa a acabar desistindo, né, da faculdade, levando uma evasão, né, escolar também. E o quanto
todo mundo tem esse direito, né, de ocupar espaços, de assumir quem é. E aí, novamente, né, pessoas, por exemplo, transfóbicas, homofóbicas, o quanto elas trazem isso, né, de tipo, agora eu não tenho o direito de me expressar, porque agora não pode fazer piadinha com nada, né? Agora não pode nada. Mas olha o tamanho, né, se a gente for comparar as dores, né? Então, nossa, então você não vai mais poder fazer essa piadinha? Não, não vai. E comparado com, nossa, então você não vai conseguir fazer faculdade porque você não vai poder usar o banheiro. Olha o peso que tem as coisas, né? Enfim, é isso. A evasão é um problema altíssimo. A questão de sofrimento psicológico é uma questão altíssima. A questão de não permissão até, de exclusão realmente dessas pessoas estarem ali, e o quanto as dificuldades delas, quando elas conseguem vocalizar essas dificuldades e organizar essas dificuldades, é algo que é extremamente ignorado. Eu estou atualmente organizando um coletivo na Universidade Federal do Paraná, junto com alguns colegas, que é o coletivo STEAM, que é o Movimento Autista na UFPR, e o quanto é complicado, muitas vezes, trazer nossas demandas para as próprias equipes, de coordenações de cursos, especialmente de alguns determinados cursos que tendem a ser mais engessados em relação à inclusão, e o quanto é complicado fazer entender que, ei, para essas pessoas poderem ocupar esse espaço de uma maneira que seja equitativa e que esteja realmente incluindo essas pessoas, é necessário isso, isso e isso. Então é bem complicado. Às vezes a gente precisa de um espaço de acomodação sensorial. E é muito complicado pedir para um espaço desses, porque eles vão encarar aquilo como é um privilégio, é uma coisa a mais que vocês estão pedindo. Sendo que muitas vezes acaba sendo só uma tentativa de tentar deixar as situações um pouco mais toleráveis para as pessoas autistas continuarem a estar ali ainda na universidade, ocupando aqueles espaços, como lhes é de direito. Engraçado ouvir essa palavra privilégio, né? Porque na verdade o privilégio é de quem está lá e não precisa de nenhum tipo de adaptação. Então, de novo, né, o quanto que falta muito boa vontade das pessoas de conseguir simplesmente olhar para o outro e perceber, né, que ali, muito para além das possíveis deficiências, há um ser humano, há alguém que também tem desejo, que vive, que respira, que quer aprender, que tem capacidades múltiplas, inúmeras, né, e que tem todo o direito de estar naquele espaço. Então, você vê que nas pequenas coisas, né, já há sempre um: "Ah, não, mas aqui não dá. Ah, mas isso". E a gente espera, ou esperava, né, eu esperava que as universidades fossem lugares mais já livres, preparados, entende? Aonde, de fato, qualquer pessoa pudesse chegar lá, né, e ter ali o seu espaço preservado, a sua identidade respeitada, enfim, as suas adaptações e tudo mais. Mas infelizmente ainda não é. Ai, me dá até uma angústia isso. Dá vontade de, sei lá, porque, de novo, né, vou repetir isso mais uma vez, a gente está falando de sofrimento humano. E o quanto que a gente está precisando trabalhar a nossa humanidade, né. Eu acho que é isso que falta, né, a gente de fato trabalhar a nossa humanidade. Estou, assim, super feliz com tudo que a gente conversou. Estou muito grata por você estar aqui, Serafim, por ter aceito, né, o nosso convite. E E por tudo que você trouxe, assim, sabe, por todas as reflexões, por tudo aquilo que a gente conseguiu alcançar e estar aqui também discutindo com você, porque eu tenho certeza que vai chegar para a pessoa que precisa ouvir, né, e é isso que importa, que a gente consiga, né, espalhar o bem, né, espalhar a abertura de pensamento e que as pessoas que realmente estejam interessadas, né, no outro, na mudança, nas diferenças, possam estar ouvindo e estar compartilhando com outras pessoas também. Então queria te agradecer muito, né, por você estar aqui hoje com a gente. Vou passar para vocês. Só queria agradecer também e perguntar para a Serafim se alguém que assistir o nosso videocast, te escutar,
se essa pessoa começar a se questionar, né, de nossa, será que eu também sou não binária? O que você indica assim para direcionar essa pessoa para onde ela pode correr, com quem falar, o que faz? Socorro. Eu sempre recomendo, novamente, conversar com pessoas que pertencem à identidade que a pessoa está se perguntando. Se for trans não binário, conversar com pessoas trans não binárias, transmasculinos, conversar com transmasculinos, transfemininos, e conversar realmente para, ei, como foi para você? Porque às vezes podem ser uma experiência muito mais parecida do que inicialmente estava esperando. Se for o caso da pessoa, é sempre interessante conversar também com equipe psicológica, psiquiátrica, se for uma pessoa que a pessoa sente que tem confiança, sente que tem domínio mínimo sobre isso, que vai ser acolhido essas dúvidas, para conversar realmente sobre isso, não que seja qualquer tipo de condição psicológica, patológica, mas simplesmente porque faz parte do autoconhecimento, da autoexploração da própria identidade da pessoa, então também dá para conversar sobre isso. Se a pessoa tiver interesse, minhas redes sociais também são super abertas para a pessoa querer discutir ou conversar qualquer coisa sobre, questões de identidade de gênero. Então eu acho que equipe psicológica, equipe psiquiátrica, pessoas da comunidade, amigos também, mesmo amigos que são cis também podem acabar dando um pouco de insight para: "Ei, como é que você enxerga seu gênero?". Porque pode ser que você descubra que é trans conversando com uma pessoa cis e descobrindo que: "Olha, é bem diferente de como eu sou". Então, são todas possibilidades. E não ter medo de explorar, e não ter medo de: "Mas será que é mesmo?". Explora pra ver como é que se sente. Não tem problema nenhum em 1 ano você se encarar desse jeito, e daí um tempo depois você descobrir: "Ah não, esse aqui é melhor ainda". Então, explorar. Então a vida é feita de várias explorações e não tem problema nenhum encarar o gênero e sexualidade como algo fluido. Maravilha. Então, eu estou contempladíssima. Com certeza temos muito a conversar ainda, então já se sinta convidada para próximos capítulos, episódios. E por mim é isso, gente. Muito obrigada e um beijo.